Olá, amados, bom dia, graça e paz. A palavra nos ensina: não fazeis para serem vistos por homens. Fazei em oculto, do qual o Pai que está no alto tudo contempla e os galardoa no devido tempo. Da qual nós perseveramos dia após dia, aquele que tem toda a honra e toda a glória, que a gente diminua e que ele cresça em nós. Quem procede todas as coisas, da qual não existe meritocracia, mesmo porque a nossa capacidade vem do Senhor, né? A nossa obra gera um débito e não crédito, um débito do qual ele não fica devendo ninguém e galardoa a todos, né? Mas a Bíblia nos ensina também: tenhai zelo, cuidado. Se não tiveres zelo para aquilo que não é vosso, usai esse dinheiro dos ímpios para ajudar os órfãos, as viúvas, os pobres nas suas necessidades, porque se não tiver zelo para aquilo que não é vosso, como podereis receber o galardão? Por isso devemos estar sempre vigilantes, porque muitos são as ciladas inevitáveis, como pratos de lentilha, né, que vêm para seduzir e nos afastar do nosso Senhor. A palavra diz que aquele que toma por empréstimo do mundo, ele se torna escravo do mundo, né? Não devemos jamais nos sujeitar a segundo o padrão deste mundo. Temos que estar segundo aquilo que vem do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, porque não podemos sujeitar se vendendo. Muitos são os que vendem a sua alma pela raiz de todos os males, que é o dinheiro. A palavra diz: não servis ao nosso Senhor e a Mamon, a um a vez de amar e o outro rejeitar. Temos que estar sempre em direcionamento com o Senhor, porque a palavra diz que antes mesmo de Jacó e Esaú ter alguma obra, Deus já havia decidido abençoar Jacó e aborrecer Esaú. Assim nos ensina o nosso Senhor, da qual sabemos que Jacó, ele perseverou. Jacó, aquele povo brigava pela primogenitura, onde a primogenitura era sempre o filho qual herdava tudo do pai. Mas eles não compreendiam que na verdade a primícia é Cristo Jesus, e através dele nós somos abençoados nas regiões celestiais. Se passaram muitos 1000 anos, sempre aonde a palavra fala que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Sempre se passava de geração em geração e o povo brigando, disputando. Mas na verdade a primícia, a oferta, o primicista é Cristo Jesus. Nele nós somos abençoados nas regiões celestiais. Mas não havia compreensão, o povo não compreendia aquilo que o Senhor os revelava, da qual atualmente nós temos compreensão mais do que aquelas gerações anteriores, porque chegou o tempo do Senhor revelar algo que para aquela geração ainda não estava selado, para que isso cumprisse. Muitas vezes na Bíblia nós compreendemos nas visões de Daniel, que Daniel guarda o que tens para que persevere até o fim, mas cele esta visão, porque não era para a época, e atualmente o Senhor nos revela algo que é para a época, da qual, filhinhos, aqueles que perseveram sendo gerados pelo Evangelho, os filhinhos gerados pelo Evangelho, da onde somos irmãos numa só fé, num só batismo, num só coração, num só propósito, que é louvar e adorar o nosso Senhor, não só com mover de lábios e um coração distante, mas amando o Senhor de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo. A hora é derradeira, da onde o Senhor está nos revelando
coisas que naquela época não se revelavam, né? Onde sabemos que Jacó, embora assim como ele foi traído e também ele traiu, mas ele perseverou sempre com o propósito de ser abençoado, né? Isso agradou o nosso Senhor, da qual ele já sabia daquela perseverança sendo onisciente, que Jacó ia lutar até o fim por conta de receber a bênção. Assim somos nós, aqueles que perseveramos segundo um coração com entendimento. Nós sabemos que temos por direito, né? E assim o Senhor é aquele que nada impede que o Senhor nos abençoe, mesmo porque nós estamos sobre a graça e como ministro de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade e do ataque. E sabemos também daquilo que fizemos em oculto e plantamos, não para serem vistos por homens, e ele, aquele que contempla e nos galardoa no devido tempo. A palavra diz que o principal do galardão daqueles que perseveram da qual, quando ali os discípulos dizem: mestre, até os demônios nos sujeitam, ele disse: vos ensinarei o que é a alegria do Espírito Santo. Alegrai-vos antes que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. Esta é a principal promessa, é o galardão daqueles que seguem em espírito e em verdade. A vida com abundância, e ainda que se passe pela primeira morte, não enfrentaremos a segunda morte. Ressuscitaremos, reinaremos com ele, alcançaremos a eternidade. Esta é a alegria do Espírito Santo daqueles que perseveram. Mas sabemos também que ele exerce o direito, e aquilo que é nosso por direito, ninguém há de se impedir. Não há ninguém, um mísero dos milhares de cacos espalhados pelo chão, que vai impedir aquilo que o Senhor tem para nos abençoar, pois agindo ele ninguém impedirá. Mas sempre tenhais convosco isto como mente de Cristo. A alegria é a terra prometida nas regiões celestiais, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, aonde um é o que planta, o outro é o que colhe. Importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá crescimento. Os anjos são os que colhem, aonde todo aquele que confessa Jesus de boca e crê de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, do qual ele sonda o interior, persevera, e eles sabem entre aqueles que perseveram como aqueles que o negam, porque não é só confessar de boca, tem que ser do interior e demonstrando pelas boas atitudes. Estes herdarão aquilo que é eterno. Mas, mesmo assim, como ele não fica devendo, como a obra que acaba sendo feita pelo próprio Espírito Santo, nos gera um débito, e ele não fica devendo, ele galardoa, quitando as obras que foram produzidas pelo seu Espírito. Além de nos garantir vida com abundância e vida eterna, por perseverar produzindo as obras, todo obreiro é digno do seu salário, né? Mas o salário do pecado é a morte, e de Deus é o dom gratuito, da qual seguimos não como assalariados e jornaleiros, mas seguimos segundo a graça, aonde nos adiciona tudo que nos é necessário, até mais com o que pedimos, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. E assim perseverai em mais um dia, trabalhando de segunda a domingo, porque ele não agrada daqueles que largam mão do arado, e estais sempre segundo o direcionamento do Espírito Santo. Porque aquele que segue meramente um entendimento de próprios olhos e um coração enganoso, acaba atraindo ira sobre si por fazer da mensagem da cruz em vão. A incumbência
dos que perseveram é anunciai o Evangelho, o arrependimento e o ano aceitável do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, assim nos diz o Senhor em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.